Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o Betão, teu professor de Física. Sou um homem, jovem senhor de 53 anos, sou pardo, cabelos e olhos pretos, estatura mediana. Estou trajando camisa e calça preta. O ambiente da aula é um estúdio de TV com uma tela interativa que eu usarei para anotações. Beleza? Vamos para a nossa aula? Na aula de hoje nós vamos falar sobre temperatura, assunto importantíssimo, presente sempre nas avaliações de pré-vestibular, principalmente na nossa prova da UEA. Beleza? Temperatura e suas unidades é o que a gente vai abordar na aula de hoje. Vamos estudar também as conversões de temperatura quando for necessário. Tranquilidade? Vamos lá. Olha só, a temperatura é estudada nesse conceito aí de termometria. Termo é um prefixo de temperatura. Lembra o quê? Termômetro. Metria significa o quê? Medida. Então, termometria é medida de temperatura. Beleza? Vamos dar uma olhada nessa animaçãozinha bem bacana aqui. Você vê aqui um termômetro mostrando para você uma variação de temperatura entre graus Celsius e Fahrenheit. E aqui a gente tem um iglu. Tem alguém aí dentro, será? Não sei. Olha só, o detalhe que eu quero mostrar para você é o seguinte: o que é quente, o que é frio? O que é quente para um pode ser frio para outro e vice-versa. Quente e frio são conceitos relativos, mas a temperatura para uma pessoa é igual para todos, certo? Então, o conceito de quente e frio não é a mesma coisa para todos. Vamos à próxima cartelinha. Olha só, nós temos aqui, ó, a vibração dos átomos. Como é que fica essa vibração dos átomos? Essa vibração ocorre da seguinte maneira: quanto maior a temperatura, mais agitado estarão as moléculas que fazem parte desse corpo. Quanto menor a temperatura, menor a vibração dessas moléculas. Beleza? Então, mais quente, mais agitado. Mais frio, mais lento. Não existe, escuta, não existe molécula parada. Sempre as moléculas estão em movimento. Ou mais movimento, ou menos movimento. Essa energia de movimento é chamada energia cinética das moléculas. Show de bola? Beleza? Mas eu posso esquecer, Betão. Lembra da água fervendo. Como é que é a água fervendo? Borbulhando. Como é um bloco de gelo? Lisinho, paradinho. Paradinho não, paradinho entre aspas. As moléculas estão se movendo de maneira o quê? Mais lenta. Show de bola? Vamos seguir aqui. Primeiro aqui, ó, vamos falar sobre a introdução à termometria. O que a termometria faz? Né? A substância, quando ela sofre uma alteração em um dos seus parâmetros, como dilatação, resistência elétrica, densidade, a gente pode ter um parâmetro de substância termométrica. Aquela substância termométrica vai ser a nossa referência para a avaliação de quanto essa temperatura está mudando, beleza? A construção dessa escala, já com a substância termométrica, ela possui dois pontos fixos. O primeiro ponto fixo é o ponto gelo, beleza? É a temperatura que a água vai congelar. O segundo ponto fixo é o ponto vapor, é a temperatura que a água vai evaporar. Leu a questão? Leu a questão, meu amigo? Vai procurar o primeiro ponto fixo e o segundo ponto fixo. Primeiro ponto fixo, ponto gelo. Segundo ponto fixo, ponto vapor. Tranquilidade? Vamos seguindo. As escalas mais conhecidas, principalmente nos países de língua latina, é a escala Celsius. Aí, ó. Andrés Celsius é a nossa conhecida aqui no Brasil. Ponto gelo, 0 graus Celsius. Ponto vapor, 100 graus Celsius. É uma escala conhecida como escala centígrada, porque ela é dividida em 100 partes iguais. A próxima escala é a escala Fahrenheit, né? Predominante em países com a língua inglesa. Seu ponto gelo é 32 graus Fahrenheit e seu ponto vapor, 212 graus Fahrenheit. Não é uma escala centígrada, porque ela é dividida em 180 partes. A próxima escala é a escala científica, beleza? Que é a escala Kelvin. A escala Kelvin vai de 273 para o ponto gelo a 373 para o ponto vapor. Na escala Kelvin, a gente tem uma situação importante. É o zero absoluto.
que ele corresponde aproximadamente a menos 273 graus Celsius. É muito frio, meu amigo. Para você ter uma ideia, a temperatura a menor temperatura registrada na Terra está em cerca de menos 70 e menos 60 graus Celsius. Ou seja, é uma temperatura bem baixa, esse 0 graus Celsius. E o que seria esse 0 graus Celsius, Betão? Esse 0 graus Celsius seria a temperatura em que as moléculas estão em repouso. Beleza? A escala Kelvin também é uma escala o quê? Centígrada, porque ela também é dividida em 100 partes iguais. E a conversão? A conversão é feita com essa formulazinha, ó. TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. É uma sopa de letrinha, Betão. É verdade. Vou te ensinar uma maneira da gente chegar a essa fórmula sem precisar ficar decorando. Mas eu vou te dizer uma coisa. Com o tempo, com a gente fazendo exercício, você vai perceber que isso aí vai virar automático. Isso aí vai ser fichinha para você. Beleza? Vamos a uma interação importante. É o convidado especial, nosso amigo Caio. Chega aí, Caio. Professor Betão, vamos usar a mesma equação para variação de temperatura? Olha só, pergunta importante. Para variação de temperatura, a equação é diferente, Caio. Nós temos aí ΔTC sobre 5, ΔTF sobre 9, ΔTK sobre 5. Como você percebe, não tem o menos 32 e não tem o menos 273, ok? Como é que a gente chega nessa variação de temperatura? Lembrando, variação é a temperatura final menos a temperatura inicial, ok? Temperatura final menos a temperatura inicial. Isso é a variação. O que quer dizer variação, Betão? Variação de temperatura quer dizer o quê? Mudança de temperatura. Show de bola? Vamos seguindo aqui. Como é que eu vou fazer essa variação? Agora eu quero que você preste atenção na tela. Aqui, ó, na função termométrica, que é como a gente vai chegar naquela formulazinha de conversão, a gente vai ter aqui, ó, orelhinha, orelhão, orelhinha, orelhão. Como é que eu vou fazer isso, Betão? Eu vou fazer razão e proporção. Razão, orelhinha, orelhão, orelhinha, orelhão. Então, eu tenho menor diferença, maior diferença, igual a menor diferença, maior diferença. E aí basta pegar os valores. T menos T1, T2 menos T1. Do outro lado, x menos x1, x2 menos x1. Resolveu a continha e aí a gente vai chegar na função termométrica para resolver as questões. Beleza? O zero absoluto, como eu já comentei com você, é a temperatura em que as moléculas estariam em repouso. Corresponde mais ou menos a menos 273,15 graus Celsius e menos 459,67 graus Fahrenheit. Ok? O zero absoluto é importante para a ciência da termodinâmica criogênica, né? Embora os cientistas tenham chegado muito perto, considerando inatingível na prática. Então, os caras conseguiram chegar bem perto, mas não conseguiram chegar ao zero absoluto. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, não foi possível isso ainda. Vamos fazer um exercício? Considere 2 termômetros graduados na escala Celsius e outro graduado na escala Fahrenheit, ambos submetidos à mesma situação térmica. Observa-se que, em um dado momento, o valor numérico apresentado pelo termômetro em Celsius é 5 vezes maior que o valor numérico apresentado pelo termômetro em Fahrenheit. Sabendo que a equação de conversão entre essas escalas dado pela relação TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, a temperatura observada naquele momento foi de... Então, a gente percebe aí as alternativas, menos 4, menos 8, menos 16, menos 20, menos 32. Vamos pegar, se a temperatura em Celsius é 5 vezes maior que a Fahrenheit é 5 vezes menor. Vou fazer a substituição. A Fahrenheit é 5 vezes menor. No lugar do TF, eu vou colocar aqui, ó, TC sobre 5. Vou fazer produto dos meios pelos extremos,
vai dar minha equaçãozinha aqui. Resolvendo a equação, a gente vai ter, ó, 9TC igual a TC menos 160. TC passou para o outro lado, 8TC, vai dar 8TC menos 160. 160 dividido por 8, a gente vai ter como resposta menos 20 graus Celsius. Então, essa temperatura corresponde à letra D, ok? Corresponde à letra D. Segunda questão. A NASA anunciou para 2026 o início de uma missão muito esperada para explorar Titã, a maior lua de Saturno. A missão Dragonfly, Titã é a única lua do Sistema Solar que possui uma atmosfera significativa, onde haveria condições teóricas de geração de formas rudimentar de vida. Essa missão será realizada por um drone, porque a atmosfera de Titã é bastante densa, mais do que a da Terra, e a gravidade é muito baixa, menor do que a da nossa Lua. O gráfico mostra a relação entre temperatura de um mesmo corpo, lidas na escala Fahrenheit e Celsius. Está aí o gráfico. Assim, sabendo que a temperatura média na superfície de Titã é aproximadamente menos 180 graus Celsius, ele quer essa temperatura em Fahrenheit. As alternativas menos 102, menos 68, menos 292, menos 324, menos 412 graus Fahrenheit, todas em Fahrenheit. Vamos agora para a resolução da segunda questão. Observe comigo aqui, ó. Nós vamos fazer primeiro entre 176 e menos 40, nesse intervalo aí. Orelhinha, orelhão, orelhinha, orelhão. Do outro lado, mesma coisa, entre menos 40 e 80, mesmo intervalo. Orelhinha, orelhão. Menos com menos dá mais, faz a continha, está aí o resultado. Esse 216 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Esse 40 é positivo, vai passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Está aqui o negativo aparecendo, ó. E o 216 multiplicando todo mundo. Fazendo a continha, a gente chega na equação. Chegou na equação, basta substituir o que ele pediu. Quanto foi a temperatura que ele pediu? Ele pediu para colocar menos 180 graus Celsius. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui o menos 180 graus Celsius. Fazendo a continha, nós vamos ter menos 292 graus Fahrenheit. Observe que se você substituir direto na equação, você vai conseguir ter o mesmo resultado. Por que tu explicou, então, essa questão com gráfico? Para você ver que, mesmo com o gráfico, a resolução é a mesma. Orelhinha, orelhão. Show de bola? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre temperatura, beleza? Nós falamos sobre as unidades mais importantes e mais utilizadas sobre temperatura, vimos a conversão de temperatura, vimos a conversão de variação de temperatura e vimos a função termométrica. Eita, que foi coisa? Foi coisa. Em 15 minutos. Veja como a gente otimiza o tempo. Beleza? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Não esqueça de baixar o aplicativo Preveste UEA. Siga todas as redes sociais do Preveste UEA, tá ok? Para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço e até a próxima aula, queridos. Tchau!